Aqui nos encontramos no interior da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Vamos falar sobre as Grutas Vaticanas, ou Cemitério para os Papas, que foi criado depois da construção da atual basílica. As grutas surgiram pelo espaço criado entre o piso da atual basílica e o piso da basílica anterior, que foi demolida em 1505 por ordem do Papa Júlio II. Na época, o arquiteto Leon Battista Alberti afirmou: "Percebi que a Basílica de São Pedro em Roma tem um erro crasso. Uma longa e alta parede foi construída sobre uma série contínua de aberturas, sem curvas de reforço e sem contrafortes para dar-lhe suporte. A parede toda foi perfurada com excesso de aberturas e construída alta demais. Como resultado, a força incessante do vento e o tempo já deslocou a parede por 1,80 m na vertical. Não tenho dúvidas de que, em algum momento, algum movimento, por menor que seja, a fará ruir." Assim sendo, pelas avaliações efetuadas na época e o alto custo para a reforma, foi tomada a decisão para a demolição e a construção desta nova basílica, que começou em 1506 e terminou em 1626, num espaço de 120 anos para a sua total conclusão. Aqui vemos uma maquete da antiga Basílica de São Pedro, construída entre os anos 326 a 360 por ordem do imperador Constantino. Ao longo do tempo, a antiga basílica foi ganhando prestígio cada vez maior. A igreja foi sendo decorada com estátuas, quadros, móveis e candelabros ricamente elaborados, e em vários pontos do seu interior foram instalados túmulos, altares e capelas. A estrutura estava preenchida por túmulos e sarcófagos com corpos de vários papas, santos, cardeais e autoridades, que foram também encontrados durante boa parte da construção da nova basílica. Vários túmulos foram bastante danificados ou destruídos. Os que restaram preservados foram reinstalados na nova basílica ou trasladados para outras igrejas da cidade de Roma, para outras igrejas na Itália, França, Alemanha e Inglaterra. Neste esquema podemos observar: a flecha preta indica o piso da atual basílica, a flecha azul o piso da basílica anterior e a faixa amarela indica a Gruta Vaticana ou o Cemitério dos Papas. Para melhor compreensão e localização, neste vídeo, em cada um dos locais e túmulos mostrados, colocamos um nome e um número entre parênteses que indica sua posição neste mapa da gruta. A visita ao Cemitério dos Papas é gratuita para o público em geral e é realizada por dentro da basílica, onde existem 4 acessos, porém estão regularmente abertos os acessos pela base das esculturas de São Longuinho e de Santo André. Esses acessos estão localizados em frente ao altar papal e baldaquino. Aqui mostramos o acesso ao cemitério, descendo as escadas pelo piso da basílica, ao lado esquerdo da escultura de São Longuinho. Aqui temos uma pequena capela com um altar embaixo da escultura de São Longuinho. Esse corredor leva aos Períbulos Clementinos, no interior das grutas.
Este outro acesso também é feito pelo interior da basílica, porém pelo lado direito da escultura de Santo André. Ao final da escada também encontramos um altar embaixo da escultura de Santo André, e o corredor dá acesso também aos períbolos clementinos. Até esse momento, as imagens realizadas foram efetuadas antes do período da pandemia. No interior das grutas vaticanas, as imagens foram realizadas no período da pandemia. Durante o período da pandemia, tendo em vista que as grutas estavam fechadas, com algumas reformas, foi permitida uma visita exclusiva com aproximadamente 20 minutos de duração. Tendo em vista que a basílica também se encontrava fechada, o acesso foi permitido através da porta de Santa Marta, pelo lado externo esquerdo da basílica. Essa entrada regularmente é permitida para funcionários, operários e convidados. O tempo concedido para acesso foi curto e tudo foi realizado às pressas. Porém, foi permitido acesso a locais que tradicionalmente não é permitido ao público em geral, e também não é permitida filmagens e fotografias. Por aqui é o acesso às grutas pela porta de Santa Marta. Sua escultura encontra-se acima da porta. Entramos pelo local onde encontram-se 6 salas arqueológicas. Embora a antiga Basílica de São Pedro tenha sido destruída, algumas partes dela permanecem enterradas abaixo desta nova igreja. No século XVI, o Papa Paulo V estendeu as grutas do Vaticano com pedaços e partes da antiga basílica colocadas em suas paredes. Há 6 salas arqueológicas no total, contendo túmulos, afrescos e outras estruturas da antiga igreja. Entrando pela galeria de Clemente VIII está a entrada da capela de Nossa Senhora da Hungria. Sua instalação foi aprovada pelo Papa Paulo VI depois de um pedido feito por padres húngaros residentes na Áustria e Alemanha, liderados pelo Monsenhor Stefan Laszlo, bispo de Eisenstadt, na Áustria.
Em um local profundo e com teto baixo está o túmulo de Paulo VI, Giovanni Battista Montini, nascido na Brescia. Seu papado foi de 1963 a 1978. Sob um arco está o túmulo de João Paulo I. Albino Luciani nasceu em Belluno e seu pontificado durou apenas 33 dias em 1978. Ao lado esquerdo vemos o belíssimo sarcófago de Giacomo della Chiesa, Papa Bento XV. Ele foi Papa entre 1914 a 1922. Do lado direito vemos o túmulo de Giovanni Antonio Facchinetti. Nasceu em Crodo, norte da Itália. Foi Papa apenas durante os últimos 2 meses do ano de 1591. Carlota de Lusignan subiu ao poder como rainha do Chipre com apenas 14 anos de idade, após a morte de seu pai em 1458. Sempre foi ameaçada por seu meio-irmão e perdeu o poder fugindo para Roma, onde contribuiu sobremaneira para o crescimento do cristianismo. Faleceu aos 43 anos de idade. Seu sepultamento foi realizado nas Grutas Vaticanas e seu funeral foi pago pelo Papa Inocêncio VIII. No túmulo à direita está Cristina Alexandra, rainha da Suécia, que morreu em 1689. Filha de Gustavo Adolfo, Cristina o sucedeu no trono em 1632 e depois abdicou em favor de seu primo Carl Gustavo. Renunciou solenemente ao luteranismo e se converteu ao catolicismo. No interior da basílica, no início da nave direita, encontra-se um monumento honorário à rainha. À direita está o local do antigo túmulo do Papa João Paulo II, ocupado atualmente pelo Papa Bento XVI, sepultado em 5 de janeiro de 2023. À direita, acesso à gruta pela escultura de São Longuinho. Neste ponto começa o períbulo que circunda toda a Capela Clementina. À direita, a capela dedicada aos santos padroeiros da Europa, Bento, Cirilo e Metódio. Esta capela é dedicada a São Bento, que viveu entre os anos 480 e 547 e é considerado o pai do monaquismo ocidental, e também dos irmãos São Cirilo e São Metódio, evangelizadores junto aos povos eslavos no século IX. Seguindo o períbulo clementino, do lado direito está a capela polonesa dedicada a Nossa Senhora de Częstochowa. A capela fica atrás de um portão de ferro feito por Alberto Vizello em 1958. Ali estão 2 águias coroadas, que é o emblema da Polônia. À esquerda está um corredor para acesso à Capela Clementina. Esta foi a primeira capela nacional construída nas grutas do Vaticano. Do lado direito, acesso à gruta pela capela e escultura de Santa Helena. Continuando pelo períbulo, chegamos à entrada da Capela Clementina.
No centro do períbulo está a Capela Clementina, a joia das grutas do Vaticano, abrigando e protegendo o local do sepulcro do apóstolo Pedro. Ela compõe o centro do períbulo e é a única parte da catedral a manter seu propósito e função originais. Assim como antigamente, os devotos fazem seu caminho até a capela para prestar suas orações e respeitos. A capela recebe o nome de Clemente VIII, que modificou a antiga capela em 1592. Do outro lado do períbulo, em frente à Capela Clementina, está a capela revestida em mármore travertino branco, com o sarcófago de Pio XII. Eugênio Pacelli, que foi papa entre 1939 e 1958. A seu pedido, na tampa está um monograma de Cristo. À direita, outro acesso às grutas pela capela e escultura de Santa Verônica. Último setor do períbulo, retornando aos corredores dos túmulos. Este é o corredor do períbulo gregoriano, onde se iniciaram as escavações para o descobrimento do túmulo do apóstolo Pedro em 1939. Mais detalhes de toda esta operação você poderá encontrar no vídeo número 7 deste canal no YouTube. A Capela da Virgem della Bocciata foi comissionada pelo Papa Gregório XIII em 1580. Dentro da capela há um elegante afresco pintado por Pietro Cavallini, um renomado artista do século XIV. Ele o chamou de Madonna della Bocciata porque o rosto de Maria está inchado na pintura. Acredita-se que um soldado bêbado atirou uma tigela na imagem depois de perder um jogo, o que fez o rosto dela sangrar e inchar. A história desta capela começou em 5 de maio de 1967. O bispo Vincent Brindis, auxiliar de Kaunas, na Lituânia, mas residente em Chicago, em nome dos cidadãos lituanos espalhados em vários países, pediu para criar nas grutas uma capela dedicada a Maria, Mãe da Misericórdia, venerada em Vilnius desde 1570, especialmente na imponente porta da cidade denominada Porta da Aurora, dedicada à memória dos lituanos martirizados pela sua fé e pela sua pátria. Acesso às grutas pela capela e pela escultura de Santo André. De frente para o altar do Confécio está a Capela Mexicana de Nossa Senhora de Guadalupe. Aqui existiu outrora um pequeno altar decorado com o baixo relevo do século XV de Cristo Victima Sancta, que agora está no sarcófago de Calixto III
no corredor de saída das grutas. Neste ponto estamos em frente à área do Confécio. Ao fundo vemos o mosaico dourado de Cristo e dos lados as escadas semicirculares que descem do altar papal. Nesta abertura está um vidro protegendo o local, pois o acesso só é permitido ao Papa e religiosos, quando em solenidades e pelas escadas. Por dentro das grutas é por este local que os turistas e peregrinos podem visualizar o interior do Confécio. Para melhor compreensão e entendimento, vamos separar as grutas vaticanas em duas áreas. No retângulo vermelho, a região onde estão os túmulos. No quadrado preto, onde estão as áreas de acesso, as capelas e a região do Confécio. O quadrado amarelo representa toda a área do Confécio, do que vamos falar agora. A área do Confécio compreende o altar papal, o baldaquino, existentes no primeiro andar da basílica, as escadas semicirculares que dão acesso às grutas, especificamente ao nicho dos palhos. A palavra confécio refere-se à confissão de fé de São Pedro, que o levou ao seu martírio. A área do confécio está abaixo do altar-mor da basílica e acima do túmulo de São Pedro, ou seja, no mesmo espaço criado entre os pisos da antiga e da nova basílicas. Este espaço semicircular é acessado por uma escada dupla. A criação do confécio já era discutida desde o papado de Clemente VIII, depois foi retomada por Paulo V em 1606, anunciado em 1611 e construído entre os anos 1615 e 1617 por Carlo Maderno. O Papa decidiu tornar esta área visível e colocar uma balaustrada com degraus para descer e celebrar a missa mais perto do túmulo de São Pedro. Anteriormente, a área era acessada apenas por uma pequena passagem através das grutas. No final das escadas está uma espécie de capela protegida por um vidro, chamada Nicho dos Palhos. Neste nicho é colocado um cofre em bronze onde são guardados os palhos. Ali, entre outros artefatos, está um belíssimo mosaico de Cristo. A cada ano, o Papa entrega o palio aos novos arcebispos. A cerimônia de entrega realiza-se no dia 29 de junho, festa de São Pedro e São Paulo. A entrega do palio está ligada ao juramento de lealdade ao Papa e seus sucessores, realizado pelos arcebispos. A palavra palio é derivada do latim pallium, significa manto de lã. É uma vestimenta litúrgica usada na Igreja Católica, consistindo de uma faixa de pano de lã branca, que é colocada sobre os ombros dos novos arcebispos. Este pano representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros, assim como fez Cristo com a ovelha perdida. Desta forma, o palio é o símbolo da missão pastoral do bispo. É confeccionado com a lã de 2 cordeiros, criados pelos monges trapistas da abadia de Trefontane, em Roma. E desde 1644, estes mantos são abençoados pelo abade na Basílica de Santa Inês, no dia 21 de janeiro, festa de Santa Inês. Os palhos são preparados e costurados pelas monjas do convento romano de Santa Cecília e são guardados no nicho dos palhos junto ao confécio, na Basílica Vaticana, até o dia 29 de junho, quando são entregues aos arcebispos nomeados no ano anterior. Antigamente, os palhos ficavam expostos no nicho entre os dias 21 de janeiro até o dia 29 de junho, junto a um cofre de bronze doado pelo Papa Bento XIV, mas isso confundia os turistas que pensavam que aquele local era o túmulo de São Pedro e o cofre continha seus ossos. Atualmente, o cofre e os palhos somente são ali colocados na noite anterior ao dia 29 de junho, dia da solenidade de entrega aos arcebispos.
Enquanto passeamos mais um pouco sobre o interior da Basílica, vamos conversando um pouquinho mais sobre os papas falecidos. Segundo historiadores, dos 265 papas falecidos, 143 foram sepultados na antiga ou na nova Basílica. Conforme já havíamos mencionado anteriormente, vários túmulos foram destruídos ou bastante danificados quando da demolição da antiga Basílica. Aproximadamente 110 túmulos papais ainda existem hoje pelo mundo. 43 destes túmulos estão no interior da Basílica de São Pedro ou na sua gruta subterrânea. Em outras igrejas em Roma também estão sepultados vários outros papas. Na Basílica de São João de Latrão, Santa Maria Sopra Minerva, na Basílica de Santa Maria Maggiore, São Paulo Extramuros também estão outros túmulos. No interior da Basílica e suas grutas, além dos 43 papas, ali também foram sepultados 2 cardeais, 1 monsenhor, 4 rainhas, 1 imperador, 3 príncipes e 1 monge polonês. Existem informações de que na Escave, ou na Necrópole Vaticana, além de São Pedro, ali foram também sepultados outros 11 papas. Nos primeiros séculos do cristianismo, pouco se sabe sobre os papas e seus túmulos, e as informações disponíveis são muitas vezes contraditórias. Na antiga Roma, era proibida a construção de cemitérios dentro das muralhas das cidades. Assim, ao longo das estradas que davam acesso à cidade, era comum e ainda é encontrar túmulos, jazigos, mausoléus e catacumbas. Entre os séculos I e IV, com exceção de São Pedro, vários papas foram sepultados nas catacumbas de Calisto, em uma área chamada Cripta dos Papas. Durante o pontificado do Papa Zeferino, o então diácono Calisto, que depois também se tornou Papa, construiu essas catacumbas que atualmente estão abertas para a visitação, assim como outras ao longo da Via Ápia. No período medieval, muitos dos túmulos papais eram simples e, à medida que o catolicismo foi crescendo, o estilo das tumbas evoluiu consideravelmente. Algumas das mais notáveis tumbas papais foram confeccionadas por escultores como Michelangelo, Gian Lorenzo Bernini e Alessandro Algarve. Vamos voltar agora para a nossa visita às Grutas Vaticanas, onde mostraremos mais alguns túmulos dos papas falecidos. Na capela de Nossa Senhora entre os santos Pedro e Paulo, ao lado esquerdo, encontra-se o sarcófago que guarda o corpo do Papa Pio VI, que morreu no exílio em Valência, na França, em 1799. Seus restos mortais foram transferidos para a Basílica em fevereiro de 1802. Do lado direito encontra-se um túmulo, também do período medieval, porém está vazio. Vamos passar agora por um local em reforma, onde estão 4 túmulos. Túmulo de Giovanni Maria Siocchi, Papa Júlio III. Túmulo do imperador romano-germânico Otto II, que morreu em Roma com apenas 28 anos de idade. Túmulo de Bruno da Caríntia, Papa Gregório V. Túmulo do Monsenhor Ludwig Kaas. A pedido do Papa Pio XII, comandou as escavações abaixo das grutas vaticanas em busca do túmulo de São Pedro. Túmulo de Nicholas Breakspere, Papa Adriano IV, foi o primeiro Papa inglês de toda a história. Aqui vemos o túmulo de Francesco Todeschini Piccolomini,
Papa Pio III. Túmulo de Bartolomeu Prignano, Papa Urbano VI. Do lado esquerdo vemos o túmulo do Papa Inocêncio XIII. Este é o túmulo com os restos mortais dos 3 últimos membros da dinastia real dos Stuarts, privados do trono após a expulsão do rei católico James II da Inglaterra em 1688. Túmulo do cardeal Federico Tedeschini. Foi ex-aluno do Papa Pio XII e arcipreste da Basílica de São Pedro. Aqui nos encontramos em frente ao túmulo de Rafael Maria José Pedro Francisco de Borja Domingo Gerardo de la Santíssima Trinidad Merri del Val e Zulueta, ou simplesmente Cardeal Merri del Val. Com 38 anos de idade, se tornou secretário de Estado do Papa Pio X e arcipreste da Basílica Vaticana. Os títulos justificam seu sepultamento nas grutas. Este é o túmulo de Achille Ratti, Papa Pio XI. É o mais ornamentado dos túmulos existentes nas grutas vaticanas. Seu sarcófago é todo em mármore rosa, da mesma pedra usada para construir o Duomo da Catedral de Milão. Altar em frente ao Confessio. Já nos últimos corredores de saída encontramos mais alguns túmulos. Aqui nos encontramos diante do túmulo de Benedetto Caetani, ou Papa Nicolau V. Túmulo de Giovanni Gaetano, Papa Nicolau III. Túmulo do Papa Bonifácio VIII. No corredor de saída das grutas vaticanas encontramos um relevo na parede com a representação da Virgem Dolorosa. Neste corredor encontramos alguns restos arqueológicos da antiga basílica. Aqui um monumento funerário ao Papa Calixto III. Seus restos mortais estão sepultados na igreja de Santa Maria em Montserrat. Por último, vemos uma estátua em mármore de São Pedro entronizado.